A Amazônia é um ecossistema essencial à vida. A maior bacia de drenagem do planeta, representada pelo Rio Amazonas e seus tributários. A floresta amazônica desempenha um papel vital na regulagem do clima na Terra devido à sua enorme capacidade de absorção de gases do efeito estufa e produção de oxigênio. Ela mantém um dos maiores índices de biodiversidade já conhecidos. Essas características têm motivado um grande esforço mundial para políticas de conservação. Mas a preservação do maior número possível de plantas e animais dessa região depende da melhor compreensão dos fatores que controlaram a distribuição das espécies ao longo do tempo geológico e no ambiente atual. Entender como esses fatores atuaram é o principal desafio dos pesquisadores que participam do projeto GeoBiama. A estratégia do projeto GeoBiama é a execução de pesquisas multidisciplinares, integrando geologia e biologia, utilizando como base dados de sensoriamento remoto. O projeto GeoBiama começa com a construção de satélites que possibilita a aquisição de imagens orbitais. Uma vez adquiridas imagens de sensoriamento remoto, o próximo passo é trazê-las para o laboratório, onde a gente processa esse material para salientar feições de interesse a serem detalhadas em campo. Para isso nós usamos diferentes tipos de produtos, porque cada produto dá um tipo de informação diferenciada. No nosso projeto GeoBiama, estamos usando modelagem do terreno, como esse daqui, para ressaltar toda a morfologia de terraços existentes ao longo do Rio Madeira. E no campo vai ser feito todo o detalhamento desses terraços e adquirido material para fazer as datações também. As duas áreas de estudo que estão sendo investigadas no sul e norte da Amazônia foram selecionadas por possuírem uma história geológica bastante ativa nos últimos milhares de anos, que resultou em mudanças significativas nas bacias de drenagem dos rios Madeira e Branco. O rio Madeira, que está entre um dos mais extensos da Terra, mostrou alterações bastante drásticas, incluindo, por exemplo, inversões de fluxos em alguns de seus tributários e até mesmo desvios de seu canal principal e, como consequência, áreas de sedimentação ativa onde corriam canais que foram abandonados com o tempo. Atualmente são colonizados por vegetação aberta que está em contraste brusco com a floresta tropical densa de seus entornos. O Rio Madeira hoje está nessa posição, mas através do nosso estudo nós sabemos que o Rio Madeira muitas vezes ele se posicionava o seu curso até 30 quilômetros longe dessa região. Então, com o tempo, houve essa migração muito forte do canal. E os sedimentos que vão sendo deixados para trás ao longo desse tempo, onde ocorre essa dinâmica fluvial, eles vão sendo colonizados por tipos de vegetação diferenciada sobre ele. Então, essa mudança dos padrões florísticos, nós estamos percebendo, ele tem uma associação muito forte com esse padrão de migração desses sistemas de drenagem da Amazônia. Investigações por sensoriamento remoto permitem detectar melhor paleomorfologias de grande porte que estão ainda preservadas na paisagem amazônica, que são de difícil visualização em estudos diretos em campo. Somente após a caracterização dessas feições do terreno, atuais e passadas,
e de suas coberturas vegetais por imageamento remoto é que se estabelecem estratégias para a realização de estudos de campo, como o que está sendo feito na área do Rio Madeira, no sul do estado do Amazonas. Para isso é que a gente então está fazendo aqueles furos lá, que a gente pode acompanhar. Nós estamos lá naquele furo já a uma profundidade de 7 metros, vamos amostrar até 9 metros agora, e já constatamos que essa área, ela representava um ambiente de lago, e esse ambiente de lago, quando a gente vai mais em profundidade, ele vai passando para uma área de canal. Então o canal fluvial registra muito bem então esse paleocanal do Rio Madeira nessa região. Além da dinâmica fluvial, o projeto GeoBiama está investigando mudanças nos tipos de vegetação ao longo do tempo, que possam ter tido ligação com variações climáticas decorrente de alternâncias entre eventos glaciais e interglaciais. Há 30 mil anos atrás, os dados que nós temos mostram que a floresta aqui ela refletia um tempo onde o clima global se aproximava do período glacial, do último glacial. Então, com isso, a vegetação dessa área, que hoje é tropical úmida, quente e úmida, ela tinha uma composição bastante diferente, com componentes florísticos representativos de áreas frias, áreas úmidas como é hoje, mas frias. Esse tipo de reconstituição ao longo do tempo, ele passa a ser bastante importante para a gente poder entender como foi o impacto das glaciações em regiões tropicais como essa daqui. De São Paulo à região de Humaitá, no sul do Amazonas, os pesquisadores se deslocam para o estado de Roraima, no Parque Nacional do Viruá, onde também encontram amplas áreas de vegetação aberta em meio à floresta tropical densa, cuja origem pode estar ligado com a dinâmica sedimentar ligada a fatores climáticos. Uma pergunta científica bastante importante é o porquê que nós temos tantas áreas de vegetação aberta em meio à floresta tropical amazônica. Nós saímos da região de Humaitá, encontramos esses campos abertos e viemos aqui para essa região de Roraima, no Parque Nacional do Viruá, onde também a caracterização são essas vegetações abertas. Aqui nós temos vários tipos de campinarana. Entender o que está controlando a distribuição desses tipos vegetacionais aqui é uma questão muito interessante para se entender os estágios evolutivos de formação de uma floresta, como é o caso da floresta amazônica. O Parque Nacional do Viruá ele ocorre sobre um intenso depósito de areia que tem a forma de um megaleque. Eventos sísmicos rebaixaram o terreno e criaram espaço para o acúmulo de sedimentos. A recorrência de vários períodos chuvosos que se alternaram com intensa evaporação durante as estações secas, teriam favorecido o transporte e a deposição de um volume grande de areia sob forma de vários lobos que foram se acumulando para formar o megaleque Viruá há alguns milhares de anos atrás. Grande parte dos ambientes que compõem o megaleque do Viruá fica alagada durante os longos períodos chuvosos que se estendem de março a novembro. Somente durante o desenvolvimento do sistema climático El Niño, a cada 4 ou 5 anos, é que o acesso a muitas áreas do megaleque se torna possível. Quando isso ocorre, é possível estudar em mais detalhe o substrato sedimentar que caracterizam seus vários subambientes, bem como os diferentes tipos vegetacionais a eles associados. Assim, em grande parte do megaleque ocorrem vegetações graminosas e arbustivas, além de inúmeras ilhas de campinarana florestada, muitas delas representativas de paleodunas formadas pelo retrabalhamento de sedimentos do megaleque Viruá. Esta área aqui é uma área bastante interessante porque ela representa uma mancha de floresta de campinarana florestada. Para chegar até aqui foi um pouco difícil, é uma área que ela comporta uma vegetação um pouco diferenciada de outras manchas de floresta que a gente está investigando. Aqui essa floresta ela é um pouquinho mais estruturada
ela contém a campinarana florestada, mas ela também tem componentes, nessa parte que nós estamos aqui, de uma floresta ombrófila, uma floresta mais parecida com uma floresta densa amazônica normal. Aqui também existe uma fauna que pode ser evidenciada pelas garras de uma onça pintada que está aqui nessa árvore. Ou seja, essa floresta ela é bastante importante, né, para o ecossistema dessa região. Nós estamos interessados em saber por que essa floresta mais estruturada ocorre nesse ponto. Então, para fazer essa investigação, nós estamos fazendo o levantamento, o inventário botânico dessa área e também estamos investigando o que acontece no subsolo. Qual é o tipo de substrato que ocorre nessa área? Precisamos investigar se existe uma diferença de nutrientes ou se a gente tem uma mesma composição do que ocorre na parte de campos externa a essa área de floresta com essa parte interna. E aí a gente teria que imaginar uma outra hipótese para explicar a composição florística que a gente tem nesse local. Pelo que a gente já furou até uma certa profundidade aqui, nós temos uma sucessão arenosa representativa de um campo de duna. Lá fora nós também tínhamos uma parte de campo de duna, mas bem mais delgada. Aqui ela tem mais ou menos uns 2 metros de profundidade, enquanto que lá fora somente uns 20 centímetros. Ou seja, essa área aqui ela é um pouquinho mais elevada e em função dessa morfologia de duna. E com isso, provavelmente houve a possibilidade de instalação dessa floresta nessa área. Diferente das ilhas de mata, que ocorrem no meio do Megaleque Viroá, as florestas que ocorrem em seu redor possuem uma variedade de espécies de árvores de grande porte, que são típicas da floresta amazônica. Essa árvore, a ceiba pentandra, é uma árvore sagrada para vários povos indígenas da Amazônia e da América Central, inclusive para os maias. É uma espécie que eu venho estudando há algum tempo. Ela ocorre na Amazônia e também no oeste da África. As flores são polinizadas por morcegos, grandes morcegos que ocorrem aqui na região amazônica. Não floresce todos os anos, floresce em períodos irregulares, de 4 a 7 anos. E quando floresce, grupos gigantescos de centenas de morcegos visitam as suas flores, é uma floração maciça. E é bem interessante, porque a semente é dispersa pelo vento, mas tem também uma estrutura que a permite flutuar. Por causa disso, provavelmente, ela foi capaz de colonizar a África. Os estudos genéticos que eu com a minha equipe desenvolvemos, mostrou que em 3 e 5 milhões de anos atrás teve um evento de dispersão transoceânica, e a semente atravessou o Atlântico e colonizou a África e formou uma nova população na África. É uma espécie espetacular para muitos povos indígenas, mas infelizmente está sendo explorada pela indústria madeireira para a fabricação de compensados. É uma pena. É bem interessante porque a ocorrência dela, ela está confinada nessa região aqui, as partes externas do Megaleque. Então nós encontramos representantes dessa floresta ombrófila lá no meio das campinaranas florestadas, mas são poucas espécies. Florestas como essa daqui, com espécies desse porte, a gente só encontra nessas áreas de fora do leque, que são representativas de áreas geologicamente bastante antigas, né? São rochas pré-cambrianas representativas do escudo guianense. Então ela tem um substrato apropriado e um tempo apropriado para se desenvolver também, chegar nesse porte que a gente vê aqui, né? É verdade, mas também ela ocorre em terraços holocênicos, na beira de vários rios. Quem sabe a evolução, essa sucessão ecológica que nós estamos observando agora nas campinaranas, na passagem da campinarana florestada para uma floresta ombrófila, quem sabe esse processo ainda que transforma tanto o substrato e incorpora nutrientes no sistema, permita no futuro que árvores espetaculares como esse colonizem também esses ambientes. Além do Megaleque Viroá, os pesquisadores do projeto Geobiama também estão investigando os sistemas de drenagem de seu entorno. O principal deles é a bacia do Rio Branco, que ocorre a alguns quilômetros a oeste do Megaleque. Reconstituir a evolução desse sistema de drenagem é importante para melhor entender a formação dos megaleques no norte da Amazônia, que ocorrem no interflúvio dos rios Branco e Negro.
A história geológica do Rio Branco pode ser reconstituída analisando os barrancos que ocorrem em suas margens. As datações obtidas dos terraços fluviais deste rio indicam idades de até 11.000 anos, ou seja, com sedimentação fluvial bem mais jovem do que a do megaleque do Viruá. No megaleque do Viruá, nós temos registrado idades de até 32.000 anos. E isso somente nas camadas mais superficiais, que vão até 8 metros de profundidade. Provavelmente o megaleque, ele possui uma sedimentação muito mais espessa, provavelmente várias dezenas de metros de espessura. Ou seja, ele é bem mais antigo. Os estudos geológicos e geomorfológicos, abordando tanto o megaleque do Viruá quanto o Rio Branco, resultará em um volume de dados que podem auxiliar a entender as causas que levaram à modificação da paisagem nessa região. Com a substituição de um sistema de drenagem distributária para os sistemas de drenagem tributária atuais. Se a nossa hipótese de que o megaleque do Viruá ele tem uma causa tectônica for comprovada, esse dado vai ser muito importante para os estudos de distribuição de vegetação na Amazônia, porque daí nós teremos uma causa tectônica resultando numa diferenciação de vegetação. Hoje, a maioria das teorias que explicam diferenças de vegetação no passado geológico, ela está relacionada com a variação climática. Qualquer mudança de tipo vegetacional é relacionada com variação climática. Aqui, nessa área piloto, a gente tem a chance de demonstrar que outras causas que não sejam a climática podem causar diferenciações no ambiente que são muito importantes para controlar a distribuição da vegetação amazônica também. As análises multidisciplinares do projeto GeoBiama estão sendo realizadas em parceria com pesquisadores estrangeiros, por meio de um acordo bilateral entre o Brasil e a Finlândia. A equipe finlandesa é coordenada pela doutora Hanna Tuomisto, cientista com larga experiência na análise de dados botânicos da floresta amazônica. So we are starting this new project with a Brazilian partner who has been working on the same kinds of topics that we have, but from a different point of view, since the Turku team in this partnership has mostly been botanists, and we have been looking into how plant species are distributed in Amazonia, what kind of soils they grow in, and we have not really come into the geological history of those soils or where they came from, and that is exactly what the Brazilian team is contributing to this project. So we hope that by combining this botanical expertise with the geological expertise, we can get to a more complete understanding on Amazonian biodiversity and how it's distributed and how the forests there are structured and how they function. And the team that I'm leading in the Turku University has several botanists in it working in these themes, and also one person on remote sensing who is a geographer by training, and his task is to do a large Landsat image mosaic, because that is of course the way to be able to extrapolate from field observations which necessarily come from only small point observations. So with the help of the satellite images we can get a broader view, and now we hope to get a view over the whole Amazon basin about this kind of variation in plant species composition and the relationship of those with geology. No projeto GeoBiama, os dados geológicos e inventários florísticos obtidos em campo serão complementados com pesquisas laboratoriais visando estabelecer a cronologia dos eventos, o que será feito utilizando métodos de datação, como o carbono 14 e a luminescência opticamente estimulada. Além disso, os pesquisadores desenvolverão análises de reconstituição das composições florísticas ao longo do tempo geológico por meio de análises de isótopos de carbono e nitrogênio, bem como do estudo palinológico. São estudos dessa natureza que ajudam a subsidiar, a embasar as projeções de mudanças na vegetação diante de um aquecimento global que nós estamos vivendo já neste século.
Música